Olá, nós já estamos entrando. Eu vou agora chamar o Daniel para vir aqui junto com a gente. Deixa eu ver se deu certo. Acho que sim. Oi, Daniel. Olá, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo em ordem? Tá conseguindo me ouvir bem? Super bem, tá Não. muito bom por enquanto a conexão. Eu ia fazer o teste pela falta do fone de ouvido. Eu tô com ele aqui de lado, mas prefiro assim. Tá bom, tá certo. Bom, entramos pontualmente então às 4 horas, né? Hoje é a nossa terceira live nesse contexto de isolamento que nós temos passado, né? Então, esse conjunto de lives vem no contexto de informar os nossos clientes, quem nos segue, no sentido do que tem existido em termos de legislação, que tem saído de mudança. Expectativa em relação à legislação é sempre muito grande e o governo e de certa maneira também o judiciário, né, vem buscando um ajuste nesse sentido para de fato atender a expectativa muito grande dos empresários da sociedade em razão da questão da pandemia, né, Daniel? Então nós já falamos do trabalhista, falamos do tributário, de toda a questão da postergação tributária que tinha saído aí na semana passada. E hoje a ideia é nós falarmos da questão dos contratos e de toda a questão de relações contratuais e a possibilidade de negociação desses contratos, Sim. né? Eu queria só começar colocando um contexto interessante, né? Como nós dissemos, nós falamos na semana passada, nós tínhamos falado anteriormente da questão trabalhista, da possibilidade que a legislação tinha trazido de uma adequação, né, do contexto trabalhista, até porque a maior parte das pessoas hoje estão em casa e os negócios, muitos deles completamente parados, então existia um pleito muito forte nesse sentido. E na semana passada veio a suspensão tributária. Ontem veio mais uma questão muito interessante tributária, que vou só de saída aí, como todo mundo sabe que é a minha matéria de preferência, eu vou falar rapidamente só do ponto tributário. Ontem saiu, então, a lei que permite a questão da transação, vai ser uma oportunidade, acredito que vai ser uma oportunidade de fato nesse momento de crise, principalmente, né? Ela tem algumas condições especiais, ela vai precisar de uma regulamentação, mas é uma possibilidade muito interessante de redução de multa, de pagamento em parcelas e de com isso o contribuinte conseguir fazer uma adequação aí tributária. E também saiu a questão que se esperava há muito tempo que caísse o tal do voto de qualidade no CARF, né? Isso era muito esperado mesmo, porque no fundo, depois, quem acompanha mais, né, depois de toda a questão de zelotes, de todo o ponto que existiu, que o CARF ficou sob os holofotes, existiu uma expectativa muito grande que o voto de qualidade caísse, porque mais de um terço dos julgamentos no CARF eram definidos desfavoráveis ao contribuinte em razão do voto de qualidade. O número, em número de casos, é pequeno, se fala em 4, outros falam em 7%, mas em valores é um montante muito expressivo, né? Então, tinha uma expectativa muito grande e isso agora, de fato, foi afastado. As discussões são muitas de se, de fato, esse afastamento vai se manter, porque veio no contexto de uma lei que dizem que não era muito bem o propósito. A lei da transação trouxe, então, essa questão do voto de qualidade e a forma também como foi colocado tem sido questionado desde ontem isso. Mas o que a gente vê é
uma grande oportunidade de discussão para os contribuintes. Então, quem perdeu um caso relevante nos últimos anos, em razão do voto de qualidade, a gente tem no escritório vários exemplos. Quem estava com o caso julgado, ainda não publicado, também no CARF, em razão de voto de qualidade, tem a chance de discutir, deve discutir isso, porque tem um princípio que é basilar do direito, que é da retroatividade benéfica, né? Então, para nós, isso pode ser aplicado aos casos antigos. Bom, isso foi só para fazer uma introdução tributária, porque não dava para deixar de falar disso. Mas, Daniel, assim, dessa... Primeiro, obrigada, né? Cada um aqui no seu canto, né, Daniel, conversando para a segurança de todos. A gente começou, então, falando, Daniel, desse contexto em que se esperou que Estado, legislador, né, colocassem normas que ajudassem o empresário em aspectos trabalhistas e em aspectos tributários. Como fica isso na questão das relações contratuais? Eu acho que, bom, primeiro, boa tarde, Flávia, obrigado pela oportunidade também que a gente está tendo, por seu intermédio pela LBZ, de tratar um pouquinho mais desse assunto, da questão de relações privadas, porque eu acho que são tão ou mais importantes, não vou dizer mais, mas são demasiadamente importantes para não serem também analisadas nesse momento. Com certeza, o trabalhista e o tributário vieram na frente, até de certo modo pelo legislador, porque são assuntos mais uniformes, é mais fácil apresentar algumas questões tributárias que o empresário consiga resolver como ele vai seguir a partir destas alternativas ou das novas alternativas que foram dadas, idem para o trabalhista. Então, algumas alternativas existem, qual a opção do empresário é um pouco mais fácil, porque é menos casuísta do que seria a legislação civil. Nas relações negociais em específico, a gente tem a questão do consumidor, que acaba sendo também mais homogênea, então existem já algumas legislações, algumas normas, MPs e até pareceres em matéria de consumidor, porque é mais fácil trabalhar com esse assunto de modo mais uniforme. O exemplo maior disso, e uma das primeiras MPs que saíram, foi destinado ao setor aéreo. Então, o que vai ser feito com viagens que foram canceladas, pelo menos do ponto de vista aéreo, que tem uma regulamentação da Infraero, e essa história, olha, vamos dar crédito para quem teve viagem cancelada, esse crédito vai poder ser usado em tanto tempo. Então, essa foi uma primeira MP, porque a situação de todo mundo que teve voo cancelado, em parte, pelo menos na parte do valor da passagem, ela é equivalente e ela tem pouca relação com um ato da própria companhia. Uma das MPs mais recentes também foi sobre eventos culturais e artísticos, shows, como é que fica o cancelamento disso em função do corona. Então, também é um pouco mais uniforme a situação. Com relação às demais relações, é que são muito casuístas. A gente, com certeza, vai tratar de aluguel, que é uma das questões que a gente sabe que boa parte, inclusive, dos nossos clientes estão procurando para saber. Então, como é que fica o aluguel? É um dos maiores custos fixos da empresa, de boa parte das empresas. A gente vai tratar disso, mas é para dar o exemplo de como é muito peculiar, como é muito específico, como é muito caso a caso. Tá certo. Tá bom. O que tem de concreto, Daniel, em termos de projetos? Então, além dessas duas MPs, a gente tem um projeto de lei, que é o 1179 de 2020, ele já foi aprovado pela Câmara e há 2 dias ele foi já foi aprovado pelo Senado, desculpa, e há 2 dias ele foi encaminhado para o plenário da Câmara. Então, tem uma perspectiva de ser aprovado, se não nesta semana, na semana que vem. E esse projeto vai tratar de muitas questões da área civil, desde societário, realização de assembleias virtuais, que já tem outras medidas do DREI tratando disso, mas algumas outras questões. Vai tratar de direito de família, então isso já foi noticiado também, como é que ficaria a prisão do devedor de alimentos nesse momento. Vai tratar de locação, sim, então já a gente fala um pouco mais de locação, mas vai falar de locação. Está dando respaldo para síndico que fechou a área comum para conseguir fazer isso sem assembleia, que era algo que não podia ou ainda não pode, em tese, até
até essa lei dar esse respaldo. Então, tem muita mudança por projeto de lei, nesse caso não é por medida provisória, está vindo direto do Senado, e agora que a gente tem a expectativa de vê-la concretizada. Eu vou falar em especial da questão da locação, assim que a gente avançar um pouquinho mais, eu sei que ainda tem gente chegando e entrando aqui para lá. Tem sim. Eu ia aproveitar e já colocar também para quem entrou, se quiserem colocar perguntas, a ideia é conversar aqui uns 30 minutos, e se quiserem mandar perguntas, algum ponto que vocês esperam esclarecimento, a gente tenta responder durante a conversa, ou mesmo nós podemos entrar em contato depois, né, e enviar a resposta. Eu ia perguntar um ponto quando você fala de legislação, né? A grande questão é, se no ponto tributário ou trabalhista existiu uma demora, né? Existiu uma demora porque a expectativa do empresário era que as coisas tivessem vindo já ali de imediato. Porque, no fundo, você não consegue mandar todo mundo ficar em casa e ficar ao mesmo tempo segurando a folha. É um esforço muito grande, né? Sim. Não existe, assim, um caixa mágico que segure isso por tanto tempo. E a gente sabe que a maior parte das empresas no Brasil não são as grandes companhias com grandes caixas, né? As empresas, em geral, trabalham com financiamento, trabalham endividadas, né? Então, assim, não dava para esperar, o pleito foi grande, isso veio. Qual é a dificuldade aqui na questão dos contratos? Eu imagino também essa demora, porque, no fundo, o empresário está ali olhando a sua lista de contas a pagar e ele está dizendo, eu não vou conseguir arcar com tudo isso, uma vez que eu tô aqui ficando sem faturamento, né? Então, qual é a dificuldade disso? A principal dificuldade é justamente o que a gente comentou de cada negócio ser tão peculiar, porque, em tese, se a gente olhar do ponto de vista trabalhista, eu consigo imaginar que cada empregador conseguiria tomar determinadas decisões em relação à sua própria equipe. Então, a decisão, este grupo pode trabalhar em home office, a gente consegue seguir, este grupo de produção não consegue trabalhar em home office, posso dar férias, posso fazer alguma coisa, mas os limites para o negócio são a lei, porque a lei vai proteger o suficiente. No direito privado, a gente não tem tanto isso, a gente não tem uma tentativa de proteção tão grande, porque quem é hipersuficiente em uma relação, talvez não seja hipersuficiente em outra relação. Ele é hipo em uma e hiper na outra. Então, em cada posição negocial, determinada parte está em uma medida. E até por não ter esta restrição legal, essa perspectiva de que o governo vai interferir em relações privadas, o governo talvez tenha deixado um pouquinho de lado, um pouco mais para frente essa medida, para que as partes conseguissem negociar em cada caso. Então, a principal situação é essa, é a falta de capacidade de prever o que vai acontecer em cada situação. Se a gente imaginar, os setores econômicos como um todo estão sendo afetados de maneira completamente diversa um dos outros. A gente acabou de falar de companhia aérea, a gente pode falar de turismo como um todo. O turismo está na ponta mais afetada. Então, com isolamento, com distanciamento, uma das coisas que menos movimento da economia é turismo. Por outro lado, a gente vai ter na ponta extrema alguns ramos de tecnologia da informação. Então, com home office, com Zoom, com live, como a gente tem feito, as equipes de TI, em determinados pontos, em determinadas programações, estão tendo um bom faturamento, até um bom Uma demanda, né? Na verdade, aumentou a demanda. Exatamente. Né? Então, a forma de atuação de cada empresa vai impactar em cada uma das relações contratuais. Se a gente pegar uma empresa de turismo que queira negociar um empréstimo com o banco, vai ser uma situação completamente diferente de uma empresa de tecnologia da informação que esteja aberta e produzindo. Uma empresa de cobrança, por exemplo. A empresa de cobrança também tem a capacidade de trabalhar de home office, tirando que telemarketing específico foi afastado da MP 927, mas tem a possibilidade de trabalhar em home office e continuar fazendo as cobranças que, infelizmente, virão. O banco vai negociar de outra forma. A expectativa de fluxo de caixa dos dois é a mesma. E é o próprio raciocínio que a gente tem que usar para saber como negociar cada uma das possíveis relações que precisarão ser adequadas daqui para frente. Porque tem
Tem Desculpa, pode falar. imagina, tem determinados setores da economia que eles só estão, de certo modo, suspensos. A gente pode até pegar um cartório, por exemplo, que faça inventário. Os inventários a pessoa não pode deixar de fazer. Um dia ou outro vai ter que fazer. Então, esse faturamento do cartório vai ocorrer num dia. Mas uma série, a grande maioria das outras atividades econômicas estão suspensas em definitivo. Eu não posso imaginar que um restaurante rodízio, por exemplo, quando as coisas voltarem ao normal, vai servir muito mais rodízio do que servia antes. No sentido, ninguém vai falar, olha, então hoje eu vou almoçar 3 vezes no rodízio, porque faz 3 meses que eu não vou no rodízio. Uma manicure, né? Se a gente pensar profissional liberal, a mulher não vai chegar na manicure e falar, olha, eu gostaria de fazer as unhas, agora tira o esmalte e passa de novo, porque eu fiquei 2 meses sem fazer, então tira e põe o esmalte. Não é uma demanda represada, é uma demanda efetivamente suspensa. Então, para um tipo de negócio, uma suspensão de pagamento, um adiamento pode resolver. Para outra, não. A gente efetivamente precisaria de negociar desconto, negociar isenção, algum tipo de medida mais protetiva. Tá. Então eu queria que, sendo bem práticos, olhando ali o que olha uma companhia em termos de despesa, né? Ela tem ali seus compromissos, tem os seus contratos. No momento da celebração dos contratos, ninguém imaginou uma situação como essa. Então, acho que é interessante que você coloque esse princípio, né? Que a gente fale um pouco dessa surpresa da situação pela qual nós estamos passando. Muito importante, porque é uma situação não imaginada. Em janeiro, ninguém imaginava que a gente fosse estar agora a portas fechadas como nós estamos. Então, nesse contexto que eu tenho ali minhas contratações não previam que eu teria uma situação como essa. O que pode ser feito quando eu olho todas as despesas que eu tenho para arcar e eu preciso encontrar alternativas que tenho que ter uma redução de custo? E detalhe, né? A gente fala em redução de custo de todo lado. Por isso aí, tão importante que exista, acho que um aconselhamento, uma adequação, né? E a gente toma bastante cuidado aí como advogados, né? Sendo ouvido pelos nossos clientes e conduzindo essas negociações. No fundo, existe uma pressão financeira de quem negocia, de quem tem a contratação, de quem também continua tendo compromisso assumido, mas já não usufrui mais daquele serviço, usufrui de maneira reduzida. Coloca um pouco para nós, Daniel, o que você está aconselhando, então, nesse sentido? Isso é uma das questões relevantes, porque a gente tem encarado, de certa forma, a pandemia como um momento que a gente vai ter talvez mais solidariedade no futuro, mais tudo isso, mas a primeira reação é você tentar, pelo menos, manter o seu negócio, a sua vida. Então, primeiro olhar para dentro para depois começar a pensar um pouco mais para fora. Isso, como empresa, a gente vê que é extremamente relevante, até do ponto de vista da empresa preocupada efetivamente com seus funcionários, mantê-los, a qualidade de vida, manter a capacidade econômica dos funcionários. Então, quando a gente olha para dentro, o empresário está normalmente olhando numa redução de custos, numa redução de despesa. Mas a grande dificuldade é que isso não é a redução de despesas de uma única parte, de uma única pessoa, como aconteceria numa recuperação judicial, por exemplo, em que uma determinada empresa passou por uma determinada situação, um setor econômico passou, a economia está como um todo atrelada a isso. Então, a redução de despesa de um é a redução de faturamento do outro, que é o que vai, em cadeia, fazer a necessidade de que esse outro também tenha redução de despesa e, consequentemente, a redução de faturamento do terceiro e assim por diante. Então, essa conciliação da necessidade de redução de caixa de um com a necessidade da pessoa que recebe aquele caixa também ter o seu faturamento preservado, eu acho que é o mais difícil desse momento. Porque se a gente for e aí entrar um pouco mais na questão jurídica, o direito tem uma série de fundamentos ou de filosofias ou de teorias que dão respaldo para um momento como esse. Mas, normalmente, um momento como esse isolado, de uma única pessoa, de um grupo, de um setor econômico. Se a gente imaginar todas as teorias que falam do fato do príncipe, então quando o governo impõe uma determinada mudança e que o cidadão está
obrigada a cumpri-la. Então, vamos falar, por exemplo, quando foi proibido o bingo. Existiam várias empresas que faziam, promoviam bingo lícito até então, e de repente tiveram que cancelar todos os contratos porque o objeto delas foi travado. Esse é o fato do príncipe, é o governo impondo uma medida, como a gente poderia dizer que é a quarentena, independente de, assim, apoia a quarentena, não apoia, todo mundo acho que sabe que isso é necessário, mas a ordem de fechamento vem do governo. A gente pode usar a teoria do fato do príncipe. Eu posso falar de força maior. Olha, a pandemia como um todo caracteriza uma força maior, caracteriza ou causa desequilíbrio econômico, causa onerosidade excessiva para uma parte. Então, existem uma série de ferramentas jurídicas para sustentar a revisão dos contratos. Mas a dificuldade dessas ferramentas é justamente que elas foram feitas para uma situação específica, para um setor econômico específico, e não para quando todo o setor, ou toda a economia praticamente, desaba ou colapsa ao mesmo tempo. Então, aí, por uma razão externa. Então, é muito superficial a gente acreditar ou esperar que a gente vá conseguir uma resposta simplesmente falando, olha, eu tive uma situação de força maior, por isso eu não vou pagar meu aluguel, por isso eu não vou pagar meu empréstimo bancário, por isso eu vou rescindir sem multa, por isso eu não vou mais pagar determinado serviço. Então, o direito até prevê, os contratos até prevêem de certa maneira, mas não para uma extensão tão grande como a que a gente está vivendo hoje. E mesmo se a gente pegar a letra da lei especificamente, a tendência, por exemplo, para os contratos ou para a regra aplicada aos contratos de onerosidade excessiva é rescindir contratos. E talvez essa não seja a melhor saída, né? Não tem uma resposta para falar, eu preciso rescindir, mas às vezes uma adequação dos contratos é mais interessante para as duas partes. Eu acho que essa é a grande sensibilidade que a gente tem que ter nesse momento, essa grande aptidão que vai ser necessária para uma negociação mais ampla de contratos. Tá. Você falou algumas vezes sobre a questão do aluguel lá no começo, né, Daniel? Coloca pra gente algum exemplo nesse sentido. Então, o aluguel, eu acho que eu falei que a gente tinha que tratar dele porque é um dos principais exemplos que a gente tem, porque é uma das contas mais relevantes e é uma das contas que as empresas não terão um ajuste automático. Então, se a gente imaginar a conta de luz, provavelmente nas empresas, ela cai automaticamente porque caiu a demanda. Então, de certo de luz ou com energia elétrica em excesso, não é uma conta tão relevante quanto o aluguel. O aluguel tende a ser, o custo de ocupação tende a ser algo muito, muito alto. Então veio nascer uma das primeiras negociações pesadas que os empresários tiveram uma preocupação, além do trabalhista e tributário, claro. E a grande perspectiva do aluguel, isso depois a gente pode até entrar um pouquinho na questão de judicialização destas discussões. Eu tô guardando isso para o final. Até porque acho que, de fato, assim, ó, eu guardo para o final aqui na conversa, Daniel, porque eu acho que deve ser guardado para o final na questão mesmo. Porque o ideal, em um momento como esse, eu sei que é a nossa recomendação. Imagina, se a gente falou em transação tributária, imagino que a gente vai dizer sobre... O ideal é que, de fato, as questões sejam negociadas. Primeiro porque o resultado é imediato, né? O resultado é imediato, ele traz mais tranquilidade, né? Ele já traz ali pelo menos uma certeza daquilo que foi pactuado e se guarda para o judiciário aquilo que, de fato, já não foi... Claro que não é não ir ao judiciário, pelo contrário, né? Somos advogados, sabemos que muitas vezes é necessário, mas é primeiro o cuidado de uma negociação, né? Acho que é disso que você está falando. Sim, sim. E a questão do aluguel é uma das mais fáceis de entender como a complexidade de caso a caso, porque para uma locação, e a gente já teve diversos casos aqui no escritório de negociação nesse período,
para uma atividade econômica em que o empresário realmente ele vai ficar sem o faturamento e não vai ter como faturar isso depois, não vai ter uma demanda reprimida para aquilo, só uma prorrogação de pagamento talvez não adiante. Talvez seja necessário uma isenção ou uma redução. Para uma situação em que sim, existe uma demanda reprimida, então eu imagino que assim que isso passar, apesar de uma certa crise que a economia como um todo pode passar, o meu negócio talvez tenda a gerar novamente caixa e seja apto a voltar a pagar as contas normalmente, uma extensão de prazo resolve. Então, essa é uma evidência de como é caso a caso. E também é uma evidência de como muda a posição, dependendo do lado em que você está. A gente, como advogado, acaba negociando, no mais das vezes, nas duas pontas, então consegue ter um pouco mais de, não vou dizer sensibilidade, mas de experiência, talvez, com os dois tipos de argumentação. Não tenha dúvida que para um empresário, para um locatário, o aluguel é uma conta, é uma despesa, é algo que ele gasta com pouca percepção de retorno, né? Então ele tem a percepção, tudo bem, eu ocupo esse espaço, mas eu não estou gerando faturamento, no mais das vezes, em função deste espaço. Para ele é simplesmente uma conta, uma despesa, é algo que ele tem que reduzir. Mas na outra ponta a gente tem o locador que às vezes depende única e exclusivamente daquele aluguel para sobrevivência. Já que a gente falou um pouquinho de judiciário, vamos imaginar que o Supremo, há um tempo atrás, falou que o único bem de família em que a família não resida, porque a lei fala, se o bem de família for residência da família, ele é impenhorável. O Supremo, algum tempo atrás, falou, olha, mesmo que a família não resida aqui, se ela alugar e usar o dinheiro desse aluguel para pagar um aluguel mais barato e com a diferença sobreviver, isso também é impenhorável. Então, a gente tem casos muito concretos em que o locador depende disso. Eu não posso simplesmente falar, vou suspender o pagamento, não vou pagar por fato maior e deixar, às vezes, alguém passando extrema dificuldade por não ter um mínimo de renda que não seja desse aluguel. Então, o aluguel é muito interessante por isso. Ele confronta duas posições que aparentemente são contrárias, mas a gente não tem como dizer quem é a parte mais forte ou mais fraca em cada locação específica. A gente falou do projeto de lei, já que a gente está falando de locação, acho que vale falar. O projeto de lei 1179, ele fala que para as locações residenciais, não será autorizado despejo por falta de pagamento por fatos posteriores a 20 de março até 31 de outubro. Então, já tem uma certa homogeneização em favor do locatário, considerando o locatário a parte mais frágil da relação e a moradia como bem essencial, direito fundamental, está na Constituição nessa medida. Mas para locação comercial, essa regra já não está com uma previsão. A gente vai continuar precisando de uma solução para cada caso. Como você falou, assim, eu acho muito difícil também, e essa é até a vantagem da parte contratual, é não depender do Estado para dispor sobre cada um dos pontos. Uma boa negociação, acho que quanto antes iniciada, ela é muito sustentável para essa situação toda, porque acho que agora a situação, já estamos numa situação extrema. Então, quanto mais as partes puderem, pelo menos, entender o que elas vão ter e o que elas não terão daqui para frente, já é muito importante. Então, quer dizer, dessa receita que eu tinha estimada, eu já sei que eu não vou ter toda ela, porque eu precisei fechar minhas portas, porque eu estou conseguindo fazer só um atendimento não presencial, porque ela já está fazendo ali uma conta do que ela consegue ter. Nessa realidade, quanto eu consigo pagar e sentar para uma negociação de fato, assim, aberta, bem clara, né, no sentido de ter uma solução o quanto antes. Isso é mais sustentável, né, para o mercado. E é interessante até a gente pensar um pouquinho fora da caixa, saber que tem muita gente aproveitando esses momentos com menos volume de trabalho. Claro que o menos volume de trabalho não serve para todo mundo, não vamos generalizar. Não serve para os profissionais de saúde, por exemplo. Não posso nem brincar de falar isso, mas em geral as pessoas têm, mesmo quem está trabalhando de home office, às vezes ganhou um pouquinho de tempo por não ter que se deslocar ida e volta em horário de rush, né?
é o momento do tal ócio criativo do Domênico de Masi, né? Então é aquele momento em que você, ao conseguir relaxar, você tem ideias novas e criativas até para resolução de conflitos. Então, a gente consegue imaginar, e a gente veio já discutindo em 2 casos aqui pelo escritório, alternativas com locadores fundadas justamente nessa perspectiva de futuro. Então, em que o locatário fala, olha, eu acho que o meu negócio talvez tenha uma demanda reprimida. Se isto vier a acontecer e o meu faturamento, que era tanto, estou aqui abrindo ele, mostrando os números, chegar a tanto ou superar, aí eu não quero uma redução, aí eu te pago tudo. Então, se eu realmente tiver uma demanda reprimida, eu pago tudo, eu vou para além. Agora, se eu não tiver, se a gente continuar ruim até o fim do ano e meu faturamento for menos de 50% do que eu tinha, vamos trabalhar com a hipótese de redução? Então, está vendo que é possível pensar um pouco fora da caixinha. É uma oportunidade de criar uma negociação, de criar uma solução que ela não é tão generalista quanto as soluções tributárias costumam ser, né? Então, essa é a grande vantagem das relações negociais. Você conseguir achar uma alternativa que seja muito mais tailor-made, né? Muito mais específica e feita para aquele caso específico. Chegar para um locador e falar, tá aqui, ó, meu faturamento era X, talvez eu vire 2X porque eu tenho uma demanda reprimida. Aí eu te pago. Se não for, se eu ficar no meio X, vamos fazer a redução? O locador entende isso em conjunto, não? Um pouco de bom senso também, normalmente com o advogado do outro lado para negociar, isso é mais fácil, isso é mais viável. Tá. Daniel, a gente falou de criatividade, falamos de bom senso e falamos de aconselhamento jurídico. Eu vou colocar um ponto só, porque a gente tem dito muito essa frase dentro do escritório nos nossos pontos das discussões jurídicas. A gente não sabe até que ponto, daqui a 5 anos, vai ser... Eu acho que essa crise será inesquecível, mas alguns aspectos específicos que nós estamos vivendo, a gente tem a lembrança forte hoje. Então, eu acho que como um ponto importante para destacar é a formalização de tudo isso, né? Do que quer que seja tratado, do que quer que seja negociado, ter uma formalização efetiva, bem clara. Quando você colocou desse ponto do ócio criativo, eu adoro também. Acho que todo mundo liberou alguma coisa na agenda, ou pelo menos a mudança na agenda, ela traz, né, essa questão da criatividade. Mas que a gente, de fato, tenha cuidado em formalizar cada um dos pontos que são tratados, porque isso é segurança para as partes. Sim, não, com certeza. Eu acho que não dá para ficar no boca a boca. Ele pode ficar no fio do bigode, né, como se diz, por 1 semana, 2, enquanto se formaliza aquilo, né? Enquanto você troca uma mensagem, faz alguma coisa nesse sentido, fala, olha, então tá combinado assim? Tá combinado. A gente vai, discute e passa isso para o papel, porque realmente não formalizar é complicado até pela perda do histórico. Eu vou fugir um pouco aqui do tema e dar um exemplo que eu acho que é muito claro. Lá em 99, quando a gente teve a liberação do câmbio, então o câmbio era fixo, ancorado, e estava por volta de 1,99 cada real. Assim que teve a liberação, o dólar foi para 3 e pouco, e várias pessoas entraram com ações falando, olha, meu contrato está atrelado a dólar, eu não quero pagar ele atrelado ao dólar. E a discussão judicial vai se arrastando, até que chegou um determinado ponto que o dólar acabou caindo em relação ao real e a inflação aumentou muito mais. Então tinham várias ações que falavam, eu quero pagar, por exemplo, pelo IGPM, não pelo dólar. E a hora que fazia a conta, o pedido pelo IGPM já estava mais caro do que o dólar. Ninguém lembrava mais a origem da briga, né? Só lembrava que estava brigando, também um dos problemas do juízo, mas é a questão de você ter marcado o que aconteceu naquela situação. Vai ter muita coisa que no futuro a gente vai olhar estatística, vai olhar número e vai falar assim, nossa, mas realmente 2020 foi um ano atípico e vai demorar algum tempinho para cair a ficha, porque foi o ano do corona, né? Que a gente teve realmente uma situação mundial atípica. Deixar isso claro, eu acho fundamental, realmente. Deixar isso bem escrito, bem formalizado, né? E, por último, então, vamos falar um pouco do que o judiciário já tem decidido. De novo, olha só, a nossa
Eu estou lendo os comentários só. Era para mandar Ela falou que às vezes também perguntas. não é o banho, é o cabelo que está um pouquinho mais controlado hoje, né? Ele A gente tá falou assim. para mandar que podia mandar perguntas, né, Daniel? Mas vamos lá. A gente estava dizendo então sobre a questão dessa tentativa de negociação, que o ideal seja uma boa solução negociada, né? Mas o judiciário já vem sendo chamado a falar sobre essas questões. Conta um pouco para nós o que o escritório tem visto, que tipo de decisão já tem saído, o que a gente pode esperar do judiciário. Então, a recomendação até para partir para negociação e não ir direto para o judiciário ou segurar um pouquinho a judicialização vem da insegurança que a gente ainda tem com o judiciário, principalmente para algo que não tem uma perspectiva de passado. Normalmente, quando você entra em juízo, você tem o conhecimento da lei, das discussões, das formas diferentes de julgar, e analisa os fatos. A gente não tem precedente para essa época. A gente não sabe como o judiciário vai se comportar. Então, vamos dar exemplos já bem concretos, no sentido de a primeira MP trabalhista que surgiu já foi questionada imediatamente a primeira notícia, e ela foi comemorada, analisada e já foi na sequência. Já foi revogada por um tweet, porque a expectativa era que o judiciário não fosse admitir aquilo. A última MP, a 936, já foi judicializada em algum ponto, então isso caiu com Lewandowski, que trouxe a questão dos sindicatos participarem. Então, as medidas judiciais e as leis são novas demais para a gente ter uma expectativa de como elas vão ser aplicadas. Esse exemplo trabalhista é muito forte. A ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, se pronunciou no dia seguinte falando que achava a MP inconstitucional. Que segurança tem o empresário em aplicar neste momento? O que a gente tem visto mais, a gente acompanha muitas decisões do Supremo, é que o Supremo está evitando alterar demais as medidas que estão sendo editadas pelo Congresso e pela presidência na forma de MP. Então, o Judiciário tem talvez se retraído um pouco mais, pelo menos no Supremo, com uma perspectiva que parece até razoável, no sentido de eu sou, de repente, um julgador que tenho a visão que está sendo trazida para mim pela petição, mas as equipes que analisam isso dentro de cada ministério ou dentro do Congresso, talvez tenham pesquisado um pouco mais do que eu e estejam tentando. Se eu chegar agora e travar tudo que está acontecendo, vai causar muita insegurança. Então, o Judiciário tem se refreado um pouco, pelo menos essa é a indicação do Supremo nesse momento, se refrear um pouco. Em primeira instância, que é onde as relações privadas seriam resolvidas, a gente continua sem uma postura tão refreada deste modo, porque o judiciário precisa agir principalmente nas relações mais interpessoais, em que você realmente só tenha duas pessoas atuando ali. O judiciário não tem se refreado, mas está sendo muito distante uma decisão da outra. Para a gente dar um exemplo do aluguel, as primeiras decisões que saíram foi: não cabe ao judiciário interferir no aluguel. Na sequência, vem uma decisão falando, não, tem que reduzir para 30%. Na sequência, tem que reduzir para 50%. Hoje a gente tem precedente para praticamente qualquer número de redução, para isenção, para prorrogação, e você não tem como saber como o judiciário vai resolver. Você até falou que eu mencionei bom senso e tal. Se a gente olhar o Código Civil fala em solidariedade com um sentido técnico, que é quando duas pessoas são ao mesmo tempo, ou elas são credoras, as duas ao mesmo tempo, ou mais de duas, ou elas são devedoras ao mesmo tempo. Sim. Não fala solidariedade no ponto de vista de ajuda, equidade, amor, carinho, este tipo de percepção que é muito necessária agora nas relações privadas. Então, uma parte conseguindo se colocar no ponto da outra para chegar num consenso menos pior para estas duas partes, é mais difícil para o judiciário decidir. O judiciário fica um pouco mais de mãos atadas. O judiciário fica um pouco mais travado em como resolver isso, porque qualquer decisão do judiciário tende a ser, se usada indistintamente com o precedente, mal interpretada. E esse é o exemplo que eu dou de novo com locação. Se viesse uma decisão falando de isenção de aluguel para
para este caso de locação, se isso virar precedente, então todos os aluguéis não precisam ser pagos, o caos é muito grande. Inclusive porque vai ter empresa que não está com dificuldade de fluxo de caixa, uma das que a gente mencionou que está bem, e que o locatário, por outro lado, depende daquilo para comprar comida. Sim, por óbvio, claro. Então, é a maior dificuldade de judicializar. Além disso, a gente tem um aspecto prático, que é evidente que o judiciário, mesmo trabalhando, então o judiciário está funcionando nesse momento. Ele suspendeu temporariamente audiências e tem buscado, cada corte, cada tribunal ao seu tempo, tem buscado alternativas para realizar essas audiências à distância. Mas a exceção de audiência, as pessoas estão trabalhando de home office, os serventuários estão no home office, os juízes estão de home office, a gente já tem despacho virtual, então está funcionando. Mas não é capaz de dar conta de tudo que vai acontecer. A própria suspensão de audiências tende a acumular audiências para o futuro. A pauta vai superlotar, o judiciário vai dar uma sobrecarregada em breve. E, com certeza, não são todas as pessoas que têm bom senso para chegar num acordo que seja bom para os dois. É muito difícil você determinar isso, né? O que é justo para um não é justo para outro. A gente pode até comentar sobre isso, mas essa questão de o que é justo para um não é justo para outro, as pessoas não vão chegar nas conclusões e a gente vai ter uma judicialização inevitável. Esta judicialização vai sobrecarregar o judiciário. E, pela forma que o nosso código é, por essa sobrecarga, são ações que vão demorar para ser resolvidas. Com recurso, etc. Pode demorar 1, 2, 5 anos, mas daqui 5 anos a gente ainda vai ter muita ação de corona na justiça. Depender do judiciário para resolver daqui 5 anos, já foi o timing. Então, essa é outra razão para a gente pensar com muita cautela antes de judicializar cada questão. Quer dizer, eu sempre lembro, né, lá no nosso lema do escritório, a gente tem o viver e resolver os conflitos dos clientes. Então, quer dizer, a gente sabe que existe um conflito que precisa ser resolvido, mas se a gente consegue conduzir ele por negociação, muito melhor do que precisar recorrer ao judiciário, né? Nesse momento, de novo, eu acho que é uma questão, primeiro, de tempo, né? E segundo, até de segurança. Uma boa negociação, bem conduzida, com tudo escrito, traz mais segurança, como você falou, para todos. Quer dizer, algumas vezes nós estamos por quem tem lá uma série de lojas, outras vezes nós estamos por quem tem uma série de imóveis, e existe interesse em todas as partes, né? Então, a negociação bem conduzida, ela traz mais segurança, e a segurança é hoje, não é para daqui a 5 anos. Porque segurança daqui a 5 anos, que contexto a gente vai viver daqui a 5 anos? Esse é o grande problema. E decisões que sejam ali, uma liminar, o que venha, ela ainda coloca uma condição provisória, né? Sim. Então, a gente deve deve ter como medida, ter consciência de que existe como uma medida possível, mas ela é um segundo passo, né? E é isso. Eu também acho que a gente não pode só imaginar que o empresário tem que olhar para as despesas nesse momento. É óbvio que tem que olhar para o caixa, mas não é só isso. É também um momento que, de certo modo, a gente tem que olhar para oportunidades que existam por aí. A gente vem, de novo, ócio criativo, tem muita coisa impressionante aparecendo. A gente seguindo mídias sociais, seguindo notícias, a gente vê muita coisa desde, assim, um cabeleireiro fazendo um voucher, né? Fala, compra agora, e aí você tem direito a 2 cortes no futuro. Esse tipo de medida, esse tipo de busca também tem que ser feito. Também tem que ser olhado um pouquinho do lado de o que eu posso fazer para melhorar as minhas vendas. Olhar para dentro de casa, eu acho que também com todo mundo em casa, é um momento que as pessoas, ao invés de ir num restaurante à noite e num parque no fim de semana, aproveitaram para arrumar os armários, né? Essa é uma analogia que eu tenho usado. Você está arrumando o armário de casa, você está pegando aquelas bagunças, aquelas coisas velhas, muita coisa, você fala, por que eu estou guardando isso? Dentro da empresa, isso também tem que ser feito. Então, dentro da empresa, a gente também precisa daquele momento de repente, olhar, fazer uma revisão tributária, para dar o exemplo do que você faz.
vamos ver se eu não tenho nenhum crédito aqui, não tem algo que eu esteja fazendo errado na minha contabilidade do passado e que eu possa acertar agora. Então, isto também é momento de oportunidade na crise. É também olhar o faturamento, é também olhar os próprios processos e procedimentos internos. Então, a parte fiscal, por exemplo, é uma que boa parte das pessoas conseguem fazer de home office, independente do tipo da empresa. Então, a atividade fim da empresa talvez não consiga seguir, mas a atividade de back-office ligada à tributária, à contabilidade, consegue fazer isso. Então, não é talvez um momento para olhar para isso, não é um momento para reavaliar a tese tributária e falar, acho que agora é momento de discutir isso. Então, existem também outras medidas para além da negociação que são relevantíssimas. E que são formas de obter mais receita, né? Como você falou, a revisão tributária, uma revisão previdenciária, toda essa análise tributária mais cautelosa, ela traz resultado efetivo no momento que quem é suporte administrativo na empresa é isso que consegue fazer para alavancar mais resultado. E tem que ser feito, concordo, com criatividade, porque assim, a crise está aí colocada, né? A gente pode ou passar por uma negação, ou então, de fato, o que a gente tem visto são pessoas assim, muito obstinadas no sentido de eu não vou deixar minha empresa morrer, né? E é a linha que, obviamente, é a linha que a gente acredita, aliás, né? Eu gosto de dizer, a gente está na 4ª semana em home office, o escritório se reinventou nesse tempo. Felizmente, a gente conseguiu ter rede e estrutura para trabalhar de longe e a gente vem mantendo com os nossos clientes uma rotina apertada de manter as coisas girando, né? Ninguém está num contexto de foi isso que aconteceu e que pena, pelo contrário, quer dizer, a gente tem atualização de legislação de manhã, de tarde e de noite. E o exemplo do nosso negócio é o exemplo que a gente espera de fato para os nossos clientes, aí para quem está assistindo também. Daniel, algum outro ponto? Eu vejo medidas provisórias o tempo todo, né? Aquele meme que circulou, o advogado também tá tendo muito trabalho nesse momento para a gente entender tudo, interpretar e conseguir aconselhar da melhor forma, com certeza. Com certeza, porque foi o tempo que o advogado comemorava a desgraça de cliente, quer dizer, isso aí já foi há muito tempo, né? Então a gente tem que estar perto mesmo para conseguir entender o que é necessário, o que a gente pode fazer, onde a gente pode ajudar. O que a gente tem ouvido, na verdade, assim, durante o dia todo, são pedidos de ajuda no sentido, entra comigo aqui nessa situação, entra comigo aqui nessa operação, eu preciso que você me ajude a reduzir tributo, no meu caso, eu preciso que você me ajude a recuperar, eu preciso que você me ajude a receber esse valor que eu deveria ter recebido do governo. Então, assim, eu acho que a hora é de muito trabalho, né? No fundo, Sim. Quem passa por crise precisa mostrar que veio, né? Aquela história, a gente faz no escritório recuperação judicial, mas a gente tem que torcer para não ser esta a nossa fonte de renda, né? A gente tem que torcer para que não seja a saída das empresas, não sejam quebrar, não seja realmente precisar de uma renegociação tão global, elas consigam... Agora, se precisar, que seja por um tempo, que seja de maneira bem planejada, que seja de maneira bem estruturada, né? E a gente está aí, de fato, para enfrentar tudo isso. Essa é a ideia das lives, essa foi a live dessa semana. Para a semana que vem, a gente espera uma conversa mais do ponto de vista do executivo mesmo, né? E assim a gente vai mantendo aí nossos seguidores, os nossos clientes atualizados. Daniel, algum outro ponto que você queira colocar? Não, acho que nosso tempo está até esgotando. Sim, a gente já sabe que também quando tem live, as pessoas acabam não conseguindo fazer, às vezes, outras coisas. Então, só vou da minha parte agradecer todo mundo que seguiu a gente aqui, que tem acompanhado. A gente tem trabalhado muito para apresentar as informações mais corriqueiras, com mais bom senso, mais atualizadas, deste momento em que as informações estão tão difíceis de serem obtidas. A gente tem que parabenizar mais uma vez, a gente tem feito isso em todas as lives, a equipe que tem
tem trabalhado muito forte nesse sentido. Então, obrigado a todo mundo que está acompanhando esse esforço e essas medidas que a gente tem tentado trazer para vocês. Acho que sempre é tempo para a gente agradecer a nossa equipe, né, Daniel, que tem dado um show, assim, a gente tem tido muito... A gente já, obviamente, já sendo a nossa equipe, a gente já cuidava deles com carinho. Mas a gente tem visto, de fato, nesse momento, as pessoas assim se reinventando, se dedicando, analisando, sim, legislação assim que ela sai, discutindo, buscando alternativa para os nossos clientes. Então, para a gente também tem sido um período assim de muito desafio, né, dentro do escritório. De novo, reiterando, o nosso site tem as informações atualizadas de legislação numa aba ali que nós criamos, Covid, que são as informações de legislação mais recentes, e sempre, né, a gente fica à disposição do que for necessário, do que se tiver de questionamento, e quem quiser, inclusive, deixar no nosso Instagram sugestão de próximas pautas, de temas que vocês queiram ver, a gente fica à disposição. E mesmo já que a gente ainda tem, acho que alguns minutos, né, o Instagram derruba depois de umas horas, eu vi que o Francisco falou que tinha pergunta, pode fazer, e se quiser depois ligar e fazer essa pergunta, pode, assim como o Estevão também falou. Francisco quiser perguntar, ele tem aí 2 minutos para fazer a pergunta. Estevão também, se quiser a gente ainda consegue um tempinho, é só se cair a live, é o timing do Instagram, a gente tentou fazer dentro, mas se não der para fazer aqui, é só ligar para a gente, falar, nossos contatos estão todos no site e até via Instagram se precisar. Olha, eu não conheço o Francisco, mas ele escreveu que ele é brincadeira, ele estava brincando com a gente. Daniel, olha, hoje foi o dia das brincadeiras, não vamos nem comentar outra, né? Tô vendo. Tá bom. Mas tá bom, obrigado a todos que acompanharam a gente aqui, grande abraço e todos, a recomendação, vamos todos nos manter seguros e protegidos nesse momento. A gente fica longe, mas ao mesmo tempo perto, porque a gente tem ferramentas hoje que nos conectam, né? Tá certo. Então tá bom. Muito obrigada. Grande abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.